Olá, hoje eu vou dizer para vocês quais são os direitos da pessoa que tem o mal de Alzheimer. Então, essa doença é uma doença muito conhecida e vem alcançando, infelizmente, índices elevadíssimos de pessoas acometidas por ela. Então, é uma doença incurável e tem, por enquanto, e tem evolução permanente. Por isso, é uma doença incapacitante, porque ela tem esses requisitos, Ela não apresenta um grau de retorno ao estado normal. Após determinado estágio, ela somente evolui, não tem como nem mantê-la na mesma condição. E isso é que possibilita ao portador da doença receber um benefício do INSS. Geralmente quem corre atrás disso são os familiares, porque a pessoa que está acometida da doença mesmo, ela fica impossibilitada, Então, entenda nesse vídeo que providências que você deve tomar para fazer com que tenha essa doença aí, com quem tenha, receber, geralmente um familiar, um amigo, uma pessoa da família. Então, para você que está chegando agora, meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu tenho muito prazer em estar aqui com você, seja muito bem-vindo. Sou advogado, estudioso das causas previdenciárias e das coisas do INSS. Então, vamos em frente. Primeiramente, o que é o Alzheimer? O que é essa doença, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória. A memória, qual é a memória? A memória de curto prazo, ocasionando uma série de sintomas neuropsiquiátricos, causando então importantes alterações comportamentais, que vão se agravando sempre a longo tempo. Aos pouquinhos a pessoa vai perdendo essa memória curta, Ela esquece de coisas que acabou de fazer. Bom, com essas características, os portadores dessa grave doença deverão, não apenas poderão, mas deverão receber aposentadoria por invalidez, se estiverem naturalmente em dia com o INSS, o período mínimo de carência, ou até mesmo, se não tiverem nenhum vínculo com o INSS, receber um benefício assistencial, mas tem que preencher o restante dos requisitos para receber então o BPC-LOAS, Então fica comigo até o final aí que eu ainda vou falar quais são esses requisitos, para juntar tudo e você poder receber. Bom, agora então vou te dar as dicas importantes para você que está cuidando do pedido junto ao INSS, a pessoa que está tratando dessa documentação. A primeira dica é, caso você não esteja não esteja exatamente sabendo de tudo que está fazendo, procure a ajuda de um profissional para te orientar. Procure um advogado. E a gente fala isso, não é para pegar causa, porque queremos causa, nada disso. É que se você faz um pedido no INSS mal elaborado, você vai acabar perdendo mais tempo ainda. Você vai entender nesse vídeo aqui que existem graus dessa doença, então tem que explicar tudo muito bem lá para não dar problema, Bom, então essa é uma primeira dica. Com relação a dicas práticas, você deve sempre conversar com o médico. Para quê? Para que além de que ele coloque lá a CID da doença, que é o código, da doença de Alzheimer, coisa que naturalmente o médico é obrigado a fazer, ele já sabe que tem que pôr, Ele deve também colocar a expressão de alienação mental. Ele também sabe disso, mas às vezes o médico deixa de tomar uma providência que o INSS vai pedir lá na frente, Por quê? Considera-se alienação mental o estado mental consequente de uma doença
psíquica na qual ocorre a deteriorização dos processos cognitivos, de caráter transitório ou permanente, de tal forma que o indivíduo acometido se torna incapaz de gerir a sua vida social. Assim, um indivíduo alienado mental é incapaz de responder legalmente por seus atos na vida civil, mostrando-se totalmente dependente de terceiros no que diz respeito a diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade. Inclusive, ele vai ter que ser nomeado para ele um curador, né, para tratar das coisas dele, inclusive do processo que está seguindo. O juiz, se for um processo judicial, ele nomeia um curador, tá? Curador de incapaz, através de um processo chamado curatela, que já é alvo de um outro vídeo, mas que inclusive nós temos aqui no nosso canal, tá? Bom, vamos em frente então. No caso da doença de Alzheimer, essa demência torna o indivíduo inválido, total e permanentemente para o exercício de quaisquer atividades laborativas e, em alguns casos, exige inclusive internação hospitalar, até que ele possa retornar para casa depois de um tratamento. Bom, em geral, estão inclusos nessa definição, além da demência, da doença de Alzheimer, alguns quadros psicóticos graves, como alguns tipos de esquizofrenia, transtornos delirantes e outros quadros demenciais, com evidente comprometimento da cognição, que é o quê? Consciência, memória, orientação, concentração, linguagem. Bom, visto tudo isso, vamos falar agora sobre um aspecto importante, que é o quê? O acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez, né? Para quê? Isso aí disse, né, que é para o cuidador, né? É uma despesa a mais. O acréscimo, então, desses 25% na aposentadoria pela doença de Alzheimer é dependendo da evolução do quadro. Por isso que eu falei lá, saber fazer o pedido direito, entendeu? Há três fases, existem três fases que são conhecidas nessa doença, que são classificadas, digamos assim. Ela é dividida em leve, moderada e grave. Na prática, pacientes com doença de Alzheimer pode até evoluir mais rapidamente para a fase grave, ou seja, ter uma piora importante do quadro sem necessariamente ter entrado na fase grave. Ou seja, ele de uma hora para outra ele surta, ele tem um problema mais grave. Então, nesses casos, existe necessidade de assistência permanente de uma outra pessoa. Então aí que entra esses 25% a mais, porque subentende-se que seria uma exclusividade dessa pessoa, né? Então, havendo essa necessidade de assistência permanente de outra pessoa, existe a possibilidade, né? Na verdade é o direito da família requerer acréscimo de 25% na aposentadoria. O ato administrativo que versa sobre essa majoração é o Decreto 3048 de 1999, lá no artigo 45, o qual dispõe que o segurado do INSS que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, a critério da perícia médica, terá o valor da aposentadoria por invalidez acrescida de 25% a partir da data da sua solicitação, podendo superar o teto do INSS. Esses 25% aí, ele pode ultrapassar aquele teto. Então, esse acréscimo vale, inclusive, sobre o 13º, ele vem também no 13º, artigo 45 da Lei 8.213 de 91. Há casos, porém, que a recusa, que existe a recusa, que o INSS recusa. Quando isso ocorre, o interessado pode recorrer judicialmente, né? E o INSS só cria confusão se não ficar bem delineado o grau da doença, né? Então tem que fazer o pedido bem baseado, né? Bom, quem nunca contribuiu para o INSS pode pedir um benefício, porque tem Alzheimer,
Então, a resposta é positiva. Sim, o benefício de prestação continuada, que é o benefício dirigido para essa parte, chamado BPC-LOAS, né? Ele assegura um rendimento mínimo a quem, independentemente de contribuição para o INSS, tem esses problemas, for portador da deficiência, dessa deficiência, ou idoso, né? Então, são duas classificações que são feitas aí para o BPC-LOAS. Como nós estamos falando de uma só hoje, né? Então nós vamos focar nela. Então, o portador de doença de Alzheimer, ou a pessoa que atingir a idade de 65 anos e preencher os requisitos legais, né, quanto à renda e às condições socioeconômicas de sua família, pode sim requerer esse benefício junto ao INSS, tá? Então é o que chamamos lá de o LOAS, pedido de LOAS por doença, tá? Independe da idade, ela é independente da idade. Bom, muito embora nós saibamos que essa doença de Alzheimer, ela acomete as pessoas um pouco mais de idade, né? Então, muito cuidado para não informar uma doença pré-existente, ó, presta atenção. Pois se a doença for anterior à filiação do doente à Previdência, o que acontece? Fica caracterizado doença pré-existente. Nesses casos, não dá direito à aposentadoria por invalidez, porque ao filiar-se à Previdência, ao entrar lá no INSS, né, começar a pagar o INSS, essa pessoa já estava com a doença antes, né? Ela poderia receber até um benefício por incapacidade se resultado de um agravamento da enfermidade. Então, você nunca vai fazer um pedido no INSS dizendo que a pessoa, né, tem esse mal antes mesmo de entrar lá no INSS, ok? Então, é fundamento para esse tipo de pedido o correto preenchimento de laudo médico, um documento oficial que informa sobre o estado de saúde de um paciente. Ao contrário do atestado médico, que consiste em uma informação simples e por escrito de um fato médico. Então, o laudo médico é um relatório detalhado. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem gente que traz atestado médico, não serve. Então tem que ser um laudo médico. Por quê? Porque ele é um relatório inteiro, completo. Ele é detalhado. Ele dá lá o quadro clínico do paciente e a evolução desse paciente durante a doença. Se o médico fizer o laudo de próprio punho, presta atenção, deve atentar para a letra bem legível do médico. É obrigação do médico escrever legível. Não raras vezes o documento é devolvido por conta de letra ilegível, que dificulta ou impossibilita a leitura. O INSS não quer saber de ficar traduzindo letra de médico lá, ele manda devolver. E o médico sabe que ele pode, inclusive, responder a um processo disciplinar por querer fazer aquelas besteiras daquela letra que ninguém escreve. Então, se ele não escreve bem, ele tem que fazer datilografado, tá? Porque isso gera recusa por parte do técnico do INSS. E parece moda, né, o médico querer escrever de uma forma ilegível. É um negócio que beira o absurdo, né? Porque se ele errar lá e der um medicamento errado lá, quem vai morrer é o paciente, né? Então é uma coisa que não dá nem para entender por que existe isso, né? Bom, vamos lá. Há sempre a alternativa de ser providenciado o laudo médico, como eu disse, digitado e impresso, para evitar o desgaste de sua relação com o paciente, por idas e vindas, de busca de novos laudos, por ilegibilidade do texto, né? Então, converse com o médico, né? Segue então agora dicas importantes sobre o laudo médico. Um bom laudo médico deve ser elaborado com letra bem legível ou digitado e impresso, deve descrever
o estado atual da doença com as informações pertinentes à finalidade do laudo. Por exemplo, se é para auxílio-doença, então deverá constar o quadro atual do paciente. Quais suas incapacidades físicas, cognitivas e sensitivas e prognósticos dessa incapacidade. Então, nessa modalidade auxílio-doença, teria que ser lá o primeiro grau, mais levinho, né, que ele ainda consegue fazer as coisas. Deve apresentar ainda resultados de exames complementares ao diagnóstico ou prognóstico, se existirem. Deve também informar o diagnóstico do paciente com código da doença, a CID, Código Internacional de Doença, no caso aí CID-10. Deve relatar a conduta terapêutica que está sendo utilizada. E deve apresentar o prognóstico do quadro clínico do paciente, com suas consequências e provável irreversibilidade do caso, né, nessa situação específica. Então, vamos lá, presta bem atenção. Para você entrar com uma ação judicial, é importante, é fundamental um especialista em direito previdenciário, tá? Para você não ser prejudicado, entregando informações que vão ferir de morte o pedido. Já vai nascer morto, ficando depois sem conserto, né? Ou tendo que aguardar um tempo até que a doença, né, por si só, ela seja insuportável a ponto de qualquer laudo servir, né, dependendo dessa situação fática do paciente. Bom, com certeza esse vídeo trouxe um pouco de luz para você que não conhecia esse assunto, e eu vou te pedir então agora para levar um pouco dessa luz a muitas outras pessoas que precisam dessa informação. Então compartilha o vídeo nas redes sociais e, melhor de tudo, curte o vídeo, curte e compartilha, porque quando você dá um like aí, um positivo, o próprio YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante e ele começa a apresentar para uma série de pessoas que precisam, ok? Acesse a nossa playlist aqui no canal. Aqui você vai ver vídeos que te darão informações que valem muito na sua vida, inclusive financeiramente, revisões de aposentadoria e uma série de outras coisas. Acesse o nosso site, lá você encontra todos os contatos para te ajudar. O site é www.ggr.com.br e não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreve no canal que toda vez que tiver um vídeo novo você recebe informação, ok? Se você tiver dúvidas, deixe o seu comentário aqui sobre o que você está passando. Quem sabe você compartilha esses problemas com outras pessoas que também deixam aqui seus comentários. Obrigado pela sua audiência. Nós já somos um time com mais de 340 mil inscritos, pessoas que estão perto da gente. Tenho certeza que você fará parte desse time de pessoas. Pessoas que fazem sucesso, por quê? Porque estão bem informadas. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui.